Vamos abrir Você Bonita desta quinta já, também falando de um assunto super interessante, vocês vão adorar, façam perguntas. Ela, né, tá vindo pela primeira vez, vamos conhecer o trabalho dela, que é farmacêutica, doutora em ciência de alimentos do Comitê Umami. Estou falando de Ellen Maluli, bem-vinda. Prazer, tudo bom? Carol, Prazer é tudo nosso. bem? A gente ficou, assim, bem interessado, né, em conhecer o seu trabalho e esses estudos científicos que hoje você vai trazer com muita informação, porque nós vamos falar, gente, de umami. Quem já ouviu falar de umami, que é o quinto sabor? É isso? Que é o quinto gosto É o que a quinto gente gosto. fala, né, Tá. Carol? Porque a gente diferencia um pouco a palavra gosto de sabor. Ah, é? A Que gente legal. nem sabe disso, mas gosto, a gente se refere ao sentido do paladar. Tá. Sabor é algo muito mais amplo, porque envolve os outros sentidos, né? A visão, o tato, Entendi. o olfato Entendi. e até a audição, porque uma música também pode influenciar na nossa percepção dos Que legal. alimentos. Então, quando a gente fala até dos pontos, né, na nossa língua que captam aí, a gente está falando de gosto e não de Gosto sabor. básico. Então, aí a gente sempre enfatiza gosto doce, salgado, amargo, azedo. E o que a gente vai falar aqui hoje é de um gostinho muito especial chamado umami, que está aqui, né? Esse umami, essa sensação gostosa, agradável, que a gente pode encontrar nesses alimentos que Olha estão só, aqui na mesa. explosão de sabores, né? É uma umami explosão. a gente sente. Vamos colocar aqui, as meninas já prepararam então uma primeira imagem, a gente vai seguir contando um pouquinho desses alimentos e muitas novidades para vocês. Vamos lá, adorei já essa ilustração. Queria que você explicasse, então, aí são os pontos, né, que a gente sente esse gosto. Eu quero chamar muita atenção de vocês, porque esse mapa aqui que a gente aprendia antigamente não existe mais, tá? Ah, é? Não existe mais. Por quê? Porque os cientistas já na década de entre 40 e 50 já verificaram que a gente consegue sentir todos os gostos em todas as partes da língua. Olha só. Então, a gente não tem mais esse critério que a gente aprendia lá no ensino fundamental, né? Que a gente sentia o gosto doce na ponta, né? O amargo no fundo. Não, isso não acontece. Por quê? Porque a gente sente todos os gostos em toda a parte da língua. Tá. Inclusive, depois, né? Se você quiser experimentar uma substância amarga que seja, né? Um café, a gente sente o café em toda a nossa boca, né? É verdade. Pensando assim por esse lado. Não só no fundo. Sim. E por que diziam que tinha, enfim, especificamente pontos para cada gosto? Isso foi um mito que criaram em 1920, vejam só. Mas para explicar melhor, de uma maneira mais didática, mas já excluíram esse fator, né, dentro da ciência, porque viram que nós temos o que a gente chama de receptores. Que receptor é quando uma substância química se liga a essas nossas papilas gustativas, as células gustativas. Tá. E viram que não é cada parte da língua tem um pontinho, né, uma ligação. Toda a nossa língua tem essa ligação. E por que o umami é tão especial e a gente sente esse prazer tão grande, né, quando com alimentos que apresentam, e depois a gente vai falar propriamente do glutamato monossódico, do glutamato monossódico. Sim, olha, por que ele é especial, né? A primeira pergunta. Na verdade, ele é tão especial quanto os outros gostos, mas ele ajudou muito a ciência a desvendar, inclusive, receptores para os outros gostos básicos. Tá. Então, o umami, ele foi identificado nessa alga aqui, ó, vou até pegar. Essa alga é chamada alga kombu. Essa alga ela é muito rica em glutamato. O que é o glutamato, né? É um aminoácido. Tá. Aminoácido, às vezes a gente fala essas palavras difíceis, né, Carol? Mas aminoácido, a melhor maneira de eu explicar, se a gente tem um colar de pérolas, a gente tem uma proteína completa. Tá. Né? Então, proteína a gente encontra na pele, no cabelo, nas carnes, enfim. E quando a gente tem os aminoácidos é como se fosse cada bolinha, Cada pérola. cada pérolazinha ali daquele colar. E quando essa bolinha ela está livre da proteína, né, esse aminoácido glutamato está livre, ele proporciona esse gostinho na boca. Porque
porque ele vai se ligar ali ao receptor na boca e a gente vai sentir esse gosto umami, que é muito rico aqui nessa alga. E essa alga foi o primeiro alimento onde foi identificado esse glutamato. Mas ninguém sabia se era gosto, se era uma percepção, ninguém sabia o que era. Até que no ano 2000, alguns cientistas americanos descobriram que realmente ele faz parte do nosso paladar, junto com doce, salgado, amargo e azedo. Então todo mundo sente, tem essa percepção. Só que alguns alimentos, né, a gente vai destacar os que contêm, né, que a natureza nos entrega, então, esse umami. Vamos começar com o tomate? Eu até brinquei com a minha editora, eu falei, agora eu descobri que eu sou viciada em tomate. Tomate tem umami. Tomate tem umami, tomate tem outras substâncias também muito benéficas, né, pro nosso organismo. Nós temos aí os licopenos, que dão essa cor maravilhosa. E quanto mais vermelho o tomate, mais umami ele é. Por isso que o italianinho ele tem né, mais umami, é algo especial. E esse cerejinho aí, ele é perfeito para a gente sentir. A cenoura, ela é mais leve, tem um umami bem mais leve. Aí a gente tem também exemplos como milho, cogumelos, principalmente a gente tem aqui um shimeji, mas aquele shiitake grandão, ele tem muito umami. Peixes, no caso aqui atum, o salmão, queijo parmesão é riquíssimo em umami. E o que ninguém sabe, o chá verde. O chá verde, ele tem duas substâncias que são umami, o glutamato e a teonina, que é um outro aminoácido também, que não forma proteínas, mas que está presente no chá verde e traz muitos benefícios, principalmente para o estômago. Então, o chá verde, ele tem inúmeros benefícios, né? Então, além desse gostinho, até às vezes a gente nem sente muito umami nele, porque o amargor sobressai, acaba se sobressaindo. Mas isso vai depender muito do método de infusão também do chá verde. E eu ia te perguntar do método até de preparo desses alimentos, se modifica alguma coisa. Com certeza. Por exemplo, se você fritar uma carne, fritar um peixe, ele acaba perdendo um pouco o umami. Então, a gente acaba utilizando, né, algumas estratégias dentro da indústria, como, por exemplo, o glutamato monossódico, para a gente melhorar esse sabor dos alimentos. Realçar. Realçar. Então, quando a gente fala do alimento, é que ninguém, eu não sei se alguém vai experimentar o shimeji nesta apresentação, né, sem estar estando cru, o próprio milho. A alga a gente consegue, né? A alga é interessante porque a gente consegue fazer, por exemplo, um caldo. Essa aqui é mais durinha, né? Aí a gente vai fazer um caldo com ela, inclusive é um caldo muito famoso no Japão, chamado kombu dashi. E você pode, outro dia eu vi uma receita que eu amei, de um pessoal que faz tempero aqui em São Paulo. Ai, que legal. Eles colocam essa alga no feijão, gente, fica demais, fica bom demais. Principalmente para vegetariano, né, que precisa de outras alternativas de temperos. E acaba sendo um tempero. E a nossa discussão aqui até, e eu acho que vai chamar um pouquinho a atenção do público, né, que eu já vou buscar essa informação, é o seguinte: quando a gente estava passando o programa, né, eu e minha diretora, enfim, a Fuzi que está produzindo essa pauta, elas comentaram, e eu recebi um material, que você ia nos explicar o porquê o glutamato monossódico tem benefícios. Eu acho que tanto o público quanto eu, ao longo desses anos, entrevistando nutricionistas e profissionais, né, dessa especialidade, dessa área, a gente sempre ouviu que o glutamato monossódico era algo que a gente tinha que evitar, que poderia fazer mal à saúde, enfim, que não seria benéfico. E aí, quando a gente teve a oportunidade de realizar essa pauta e entender que o seu trabalho é específico e é um estudo exatamente focado em umami, a gente falou, não, pera lá, você tem todo o espaço para nos explicar, então, o porquê desses benefícios que uma vida inteira a gente ouviu que não existiriam, né? Veja só, Carol, tudo a gente tem, né, mitos dentro principalmente dentro da ciência da alimentação, né? E o que realmente a gente deveria falar, o que faz mal, a gente não fala. Entendi. Infelizmente. Então, o que aconteceu com o glutamato, né? Lá na década de 70, um pesquisador escreveu uma carta dizendo que algumas reações estavam ocorrendo nas pessoas que consumiam glutamato.
Tá. monossódico no caso. E aí esse mito ele acabou se espalhando entre a comunidade científica, na mídia, e até hoje a gente ouve falar nisso. Sim. Mas isso foi muito ruim para o glutamato, mas ao mesmo tempo foi bom no sentido da ciência. Por quê? Porque diversos cientistas começaram a pesquisar a segurança dessa substância, porque era uma substância que estava sendo produzida desde a década de 50 em diversos países, inclusive aqui no Brasil, né? Nós temos aí 3, 4 fábricas produzindo glutamato monossódico, muito vendido no mundo inteiro como tempero, como ingrediente alimentício, tanto para a gente fazer preparações culinárias, como para a gente também adicionar em alimentos industrializados, enfim. Houve uma grande preocupação da indústria, né? E aí, felizmente, os cientistas conseguiram comprovar a sua segurança, inclusive os seus benefícios. Gente, isso é muito interessante. E vocês sabem que faz sentido agora, você dizendo e tal? E eu acho que a gente tem que colocar, o espaço é aberto para a gente levar informação ao público, né? Não confundir, mas levar informação. E aí, Fuzi, nossa coordenadora que está produzindo a pauta, a Fuzi é japonesa. Ela disse, Carol, eu coloco ali no tempero da minha comida há muitos anos, todo dia ali, um pouquinho, e eu nunca vi nenhum japonês. Enfim, ter algum problema porque faz uso do glutamato no tempero que a gente conhece, certo? E aí eu falei, pois é verdade. Né? Verdade, então, assim, a gente vai fazendo esse tipo de ligação. Agora, ele tem na sua composição o mesmo aminoácido que eu falei para vocês, aquela pérolazinha que os alimentos que estão aqui naturalmente presentes. Ele não tem sódio? Tem um pouquinho de sódio. Um pouquinho de sódio, tá. Por quê? Porque o que eles fizeram? O sal do glutamato. Então, dentro do processo, né, de produção, ele é produzido a partir da fermentação da cana-de-açúcar. Então, mesmo jeito que a gente produz cerveja através da fermentação com Saccharomyces, né, a gente também produz glutamato, mas com uma bactéria chamada Corynebacterium glutamicum. Tá. E aí a gente fermenta aquele caldo de cana-de-açúcar e aí, para ele ficar nesse formatozinho aqui, posso pegar? Pode. Nesse formatozinho aqui, a gente une uma molécula de sódio. Entendi. Mas qual que é a diferença do sal comum do glutamato monossódico? Era isso que eu ia te perguntar. Uma grande diferença, uma diferença molecular. Então, vamos lá para o ensino médio, vamos lá. No sal de cozinha, a gente tem aqui 40% do teor de sódio. No glutamato monossódico, a gente tem 12%. Então, se eu pego aqui uma colher de chá, né, de sal, eu vou ter aqui 40% de sódio. Se eu tirar metade dela, eu vou tirar com o dedo mesmo, tá? Desculpa, depois ninguém vai comer. E substituir aqui por glutamato, nós conseguimos reduzir o teor de sódio em até 37%, vejam só. Gente, por isso conta, por questão de cálculo molecular. O glutamato é uma molécula muito grande e tem uma moléculazinha de sódio. E o cloreto de sódio são duas substâncias ali, né? Cloro e sódio. Então, molecularmente, a gente tem uma quantidade maior aí de sódio. Quando a gente fala dos dois, tanto o sal quanto o glutamato, pensando que são quimicamente produzidos, claro que tem suas bases naturais, mas eles são produtos da indústria. Sim. Até que ponto, então, isso também é algo que a gente tem que se preocupar? Porque, assim, no fundo, a gente vai colocar o sal para realçar o sabor. Algo, né? É muito difícil. E a gente precisa também de pouco desse sódio. Precisa de sódio, precisa de cloro, a gente precisa desses minerais. Pensando, então, que esse glutamato, ele vem também dos alimentos, embora aqui esteja numa forma que a indústria nos fornece, nesse ponto de vista, é semelhante ou ele traz mais benefícios do que se a gente consumisse o sal? Olha, eu não gosto de fazer esse tipo de comparação, né, de trazer mais ou menos benefício. Eu acho que tudo é um equilíbrio dentro da alimentação, Entendi. né, não é Carol? que é para substituir completamente. Não, porque cada um traz o seu perfil. O sal tem um perfil, o glutamato tem outro perfil, o açúcar... O açúcar mascavo tem um perfil, o açúcar refinado tem outro, né? O demerara tem... Enfim, são ingredientes que são produzidos na indústria.
A indústria, ela precisa ser segura. Sim. Então, um ingrediente desse, para a gente aprovar um ingrediente desse na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na Anvisa, a gente passa por um processo semelhante ao da vacina, por exemplo. Tá. Então, a gente tem que comprovar a segurança desse produto para que a pessoa possa consumir sem problema nenhum, todos os dias da sua vida, né? Perfeito, entendi. Agora, a questão da quantidade é importante também. Se a gente colocar muito sal na comida, vai ficar ruim, né? Sim. Se a gente colocar muito glutamato, também vai ficar. Então, é tudo uma questão de equilíbrio. Tá. A gente recomenda em preparações, né, de 0,3 a 0,9% da preparação total. Então, geralmente, quando a gente entra em receitas, a gente pesa o alimento e vê ali, né, por exemplo, meio quilo de carne, quanto que a gente vai utilizar desse glutamato? A gente tem que fazer cálculos para que a sua comida fique saborosa, fique agradável. E não ultrapasse. Né? E não ultrapasse. Entendi. Então, uma quantidade recomendada, então, né? Não há problema nenhum, podem consumir, consumam o umami aí presente nessas riquezas que a gente tem na natureza, né? Muito rico, né? Esse caldo da alga deve ficar maravilhoso, o que você comentou, colocar no feijãozinho. Muito bom. E o chá, gente, eu amo, né? Chá. O meu aqui, ó, todo dia. Eu vou colocar já a perguntinha do público que escreveu pra gente. Ótimo. Vamos lá. Valdomiro, obrigada. É certo falar que o paladar se adapta com a troca que fazemos na alimentação, como, por exemplo, café com e sem açúcar, chocolate ao leite e amargo? Pergunta bacana, né? Nossa, que pergunta muito bacana, Valdomiro. Perfeita. Realmente, o paladar, a gente consegue adaptar o nosso paladar. A gente fala na ciência sensorial, modular o nosso paladar em 2 semanas. Se a gente começa a reduzir o sal, no primeiro momento, se a gente fizer essa substituição aqui de sal por glutamato, a gente vai achar que a comida está sem sal. Por quê? Porque o nosso paladar se adaptou, né, àquele salgado, gosto salgado. E se você começa a substituir, em 2 semanas as nossas células elas já vão se modular. Então, começar a reduzir o sal, reduzir o açúcar, fazer misturas, né? Vamos pôr um pouquinho mais de limão na salada, Opa, né? com certeza. Temperar com outras coisas, outras ervas, outros temperos. Tem tanta coisa na natureza tão rica, né? Sim, e até as especiarias, ervas, né? Então, vamos fazer essa mistura, essa alquimia maravilhosa que a natureza nos deu e que nós, humanos, conseguimos aí melhorar ainda mais, né? Dentro do sistema alimentar. E termos o prazer, né? Que no fundo é para também, né, ter aquele prazer de uma alimentação gostosa que a gente sabe que faz diferença. Exatamente. Agora, já que ele perguntou a respeito da questão do paladar, tem uma questão também que a gente fala do paladar infantil. Não é? Daquela pessoa que você fala assim, não, mas essa pessoa, ele é adulta, a pessoa já adulta, mas ela tem um paladar infantil. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu morro de pena das crianças quando levam esse adjetivo horroroso, né? É verdade. Mas isso também a mesma questão do nosso paladar, da modulação. Se nós estamos acostumados a consumir desde criança alimentos variados, quando formos adultos, nós com certeza vamos aprender também a variar e experimentar cada vez mais. Mas o grande problema a gente sempre põe a culpa na coitadinha da criança e esquece dos pais, né? Os pais acabam consumindo também alimentos muito doces, muito salgados e acaba sendo alimentos muito fáceis, né, de se dar para a criança. Vamos lá dar um salgadinho, né? Então, isso acaba realmente estragando, né? Um doce, muito tudo tem que ter bolo, tem que ter chocolate. Então, aí a criança leva essa fama horrorosa, né, coitada? Aí ela cresce e continua com o paladar, que é o que, né? De quando ela era criança, não adaptou exatamente Por isso que é importante, desde a amamentação. Olha, um fato importante também, Carol. O leite materno é riquíssimo em glutamato. Tem muito glutamato, tem muito umami, por isso que o bebezinho gosta tanto, né? Traz aquele carinho da mãe. O leite materno, então, já existem estudos, inclusive, com leite materno, com fórmula infantil, né? As diferenças, inclusive, na busca por outros tipos de alimentos de crianças que são amamentadas no peito,
e crianças que são amamentadas com fórmulas infantis. Até as fórmulas infantis estão modificando ali o seu sabor para apresentar para a criança outros gostos. Que interessante. É bem interessante então, mesmo. pode ser que já, não sei, né? Faz um tempo já que eu tive neném, mas que as fórmulas, então, podem, de repente, colocar um pouquinho do glutamato na sua composição? Não do glutamato monossódico especificamente. Aí a gente já faz um outro tipo de formulação, mas do aminoácido em si, eles já estão colocando, inclusive, outros tipos de aminoácidos, né? Leucina, por exemplo, que são aminoácidos importantes para o crescimento do bebê, né? Mas a tendência é se fazer que a gente chama no laboratório screening, né? Tô tentando lembrar a palavra em português. Não, mas revisão geral ali do que tem no leite materno. Entendi. Né, de todos os componentes no leite materno para que você possa fazer uma fórmula... E segura, que foi o que você disse, porque para a criança, gente, não é brincadeira. Exatamente. Só que todos esses aminoácidos que você tá contando, então pensando ali até no colar de pérolas, todos eles dão o gosto umami? Não. Não. Nem todos? Só o glutamato. O ácido aspartico, que é um outro aminoácido, um pouquinho, mas não como o glutamato, com a intensidade. E existem outras substâncias também, como por exemplo aqui no cogumelo, né, nas carnes, que são chamadas de nucleotídeos, que estão presentes no nosso DNA. Tá. Esses nucleotídeos também proporcionam umami, mas aí já complica mais ainda, né? A gente já está falando de glutamato, uma coisa tão... Não, mas é muito legal. Porque quando a gente fala do sal e do próprio glutamato, que tem um pouco de sódio, você explicou, a gente tem uma percepção no gosto, então que agora a gente aprendeu que não é sabor, é gosto, de salgado. E, na verdade, é uma soma de salgado com umami. Exato, glutamato monossódico. Nossa, você então, assim, falou perfeitamente. Não é só do salgado, é do salgado com umami. E por que isso acontece? Olha que legal. Quando a gente coloca o sal de cozinha numa solução, ele vai separar o cloro do sódio. Então, o sódio ele vai entrar em contato ali com o seu receptor, né, com a sua fechadura ali na língua. O glutamato, o que vai acontecer em solução? O sódio também se separa do glutamato. Tá. Então, o sódio vai entrar em contato com a sua fechadura e o glutamato com a sua específica, porque é específico. Então, a nossa língua ela tem ali receptores específicos para cada gosto básico. E é demais, essa ciência sensorial é lindíssima. Por isso que a gastronomia japonesa é um sucesso, né? Sim. Difícil encontrar quem experimenta e não sente esse sabor, porque a gente utiliza ali também, né, acabei de esquecer o nome, que não pode falar a marca. Glutamato monossódico. Tem o glutamato no shoyu. Enfim. Né? No molho shoyu, molho de soja. Molho de soja, é isso. E aí, esse que eu ia te perguntar. Então, esse glutamato que tá ali, tudo bem. O problema talvez seja um excesso de sódio em alguns molhos de soja. Ah, sim. Molho de soja, como que ele é feito? Ele também é um alimento fermentado. Tá. Né? Então, a gente passa pelo processo de fermentação, depois ele tem uma salga, assim, igual queijo, né? Sim. Queijo também passa por isso que a gente tem que ter cuidado. Eu até brinco, né? Quando... eu tenho muito contato com o japonês. Eu não sou de origem oriental, né? Eu sou de origem árabe, mas eu tenho muito contato com o japonês. E eu brinco, o japonês de verdade, do Japão mesmo... Ele coloca, mas é uma gotinha, é um tempero. Entendi. Né? Ele pega esse sashimi, é uma gotinha. O brasileiro já vai, mergulha, né? Aí ele vai realmente ter muito sódio. Entendi. Né? Então, é tudo uma questão de equilíbrio. O shoyu também é um tempero, o glutamato é um tempero. O shoyu, ele inclusive tem glutamato naturalmente presente também, né? Na sua composição, quando ele é um shoyu fermentado originalmente. A gente encontra muito na Liberdade, mas o preço dele é altíssimo. Que é aquele que tem essa parte natural. Natural, mas e ele também é muito forte, né? De sabor, por conta da fermentação. Então, a gente tem aqueles shoyus mais leves, que passam por um processo bem menor de fermentação, e aí eles acabam adicionando um pouquinho de glutamato, um pouquinho de sal.
né? Para que possa Gostei. ter esse realce. Isso, é o equilíbrio, gente. Sempre o equilíbrio. Exato. Mas claro que a gente tinha que falar dele, né? Afinal, tá aí, né? Disponível, inclusive, quando a gente come uma comida japonesa. Exato. Vamos colocar mais perguntinha, olha lá quem escreveu pra gente na tela. Ana, obrigada, um beijo. Adoro chá verde, mas quando tomo em menos de meia hora sinto enjoo, tonturas e náuseas. Tem alguma explicação científica? Tem. É o tipo de infusão que ela está fazendo, provavelmente. Vejam aí, na internet hoje a gente tem tudo, né? Então existem dicas, tem até uma associação brasileira do chá, que eles colocam ali para vocês como preparar o chá. Tá. Porque o que a gente costuma fazer? Pega a água fervendo, coloca a erva lá dentro e deixa lá fervendo. Aí ela vai extrair compostos que acabam não agradando muito nem o paladar e pode danificar também o estômago, né? Então, porque ele está extraindo compostos que não deveria extrair por conta da fervura. Tá. Então, a gente precisa usar ali a água, o chá, é que eu trabalho mais com café, mas o chá, se eu não me engano, é de 80 a 90 graus, colocar ele em infusão, né? E depois de alguns minutos já retirar. Já retirar. E ingerir na sequência. E ingerir na sequência, porque Entendi. aí você não tem ele tão aquecido também e você não extrai substâncias que não deveriam ser extraídas da folha. Cápsula do chá verde também tem esses benefícios, enfim? Depende da cápsula. Então, a gente precisaria realmente analisar, Ver né? o rótulo. Ver o rótulo dela, né? Cada um tem uma composição, porque existem diversos tipos de chá, né? O chá torrado tem um pouquinho menos, né? Mas cada um tem uma composição. Mas esse chazinho verde que a gente, de boa qualidade, né? Que a gente consegue comprar aí nas lojas de chá, ele consegue proporcionar o umami e trazer os seus benefícios, que é o mais importante, né? Muito bom. Vamos colocar a perguntinha para fechar. Chegou mais uma da Ângela. Obrigada, um beijo. No caso do hipertenso, poderia consumir, então, o glutamato monossódico? Sim, pode consumir. Mas lembrar, no equilíbrio. Fazer o cálculo das receitas. Então, o hipertenso, ele tem que ter mais cuidado ainda, né? Sim. Então, de preferência, fazer um check-up dos seus exames, ver como está a sua concentração de sódio, de potássio. Inclusive, é interessante que a gente recomenda, também eu sou farmacêutica, né? Substituir também por aquele sal light. O sal light, o que ele tem? Cloreto de sódio e cloreto de potássio. Tá. E aí você adiciona um pouquinho de glutamato. Você tem ali uma redução grande de sódio, mas o começo, já te explico, o começo ele é difícil, né? Porque a gente está acostumado com o salgado. Do salgado, porque o cloreto de sódio ele tem uma potência de salga maior. E o cloreto de potássio, ele às vezes traz um pouquinho de amargor, por isso que o glutamato é importante para ele também, para tirar esse amargor, né? Entendi. Mas se você usar esse sal light em equilíbrio com o glutamato monossódico, você tem uma refeição ali equilibrada, com baixo teor de sódio e ainda adiciona um pouquinho de potássio, gente, que é extremamente importante. Faça os exames, você vai ver sempre o potássio, o coitadinho do potássio, o sódio está lá em cima, o potássio às vezes está lá embaixo. E ele é muito importante, né? Sem dúvida. E até para esse processo, assim, da pessoa ficar com desidratação, né? Desidratar mais depressa. Então, tudo isso. Dá tempo de colocar mais uma perguntinha bem interessante. Gostei. Sandra, obrigada, um beijo. Faz mal usar o Sal Light, então, por muito tempo? Tenho medo do industrializado. Então, é aquela questão que a gente está comentando. Mas o sal, de qualquer jeito, a pessoa vai colocar, né? Sim, não, aí acho que a gente tem muito mito também com a indústria, né? Nós não estaríamos aqui hoje, inclusive, falando nesse microfone, se não fosse a indústria de microfone. Sim. Então, e essa tecnologia maravilhosa. A indústria da alimentação, né, gente, é lógico que existiram coisas que não foram boas, mas hoje a segurança ela é muito grande, né? Então, uma indústria dificilmente vai fazer algo que seja inseguro. Se ele fizer, a vigilância já pega. Então, é importante a gente também confiar um pouco, né, nessas indústrias, porque eles estão trazendo também um alimento seguro para você, inclusive do ponto de vista microbiológico, que é
outra questão importante, né? Mas óbvio, tudo uma questão de equilíbrio. Tem problema comer um snack de vez em quando, né? Não tem problema. O problema é o todo dia. Todo dia, toda hora, né? A questão de equilíbrio. Então vamos variar, vamos comer fruta, gente. Que é coisa mais gostosa que fruta, que legumes, uma saladona, né? Então, concordo. É isso. É uma questão de equilíbrio. A gente estava, inclusive, foi meu assunto com a Luke, maravilhosa, que estava fazendo meu cabelo hoje. A gente estava falando o quanto é difícil, e muitas vezes a gente coloca a culpa numa coisa e não é, né? A gente tenta o tempo todo deixar a balança, né? Mas é claro que se a gente fizer um dia inteiro de alimentação de industrializado, não vai dar certo. Não. Né? Mas se a gente fizer um equilíbrio entre, em que momento então esse industrializado, numa quantidade adequada, vai equilibrar minha balança, eu vou comer bem, vai estar tudo certo. Eu acho a questão do tempero extremamente importante. Você não vai comer uma abobrinha sem tempero. Você não vai comer... Eu mesma não como meu tomate sem tempero, não é? Então, eu acho que isso vem realmente pra gente ter um pouco mais de consciência. Adorei suas informações, Ellen. Obrigada. Muito obrigada. Trabalho muito legal. Vou deixar o seu contato para quem, então, também ficou curioso em entender um pouco mais a respeito do assunto. E, claro, que você está convidada a voltar. Muitas coisas para a gente falar aqui, Carol, na sua especialidade. Então, a Ellen, gente, é farmacêutica e doutora em ciência de alimentos do Comitê Umami. Você encontra o trabalho dela lá no Instagram, em 2 lugares. O @o_gosto_umami, @o_gosto_umami, e o seu pessoal, @Ellen, com 2 L's, N no final, _Maluli, com Y no final, para quem quiser entrar em contato. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho, viu? Parabéns. Até a próxima, obrigada.